me controlar aqui. Aleluia. Aleluia. Somos gratos a Deus. Aleluia, pelo privilégio que temos de adorar o Senhor. E hoje nós temos a honra de receber nossa irmã Luciana, que esteve aqui conosco um tempo, abençoa muito nossa vida. E hoje Deus quis que ela fizesse isso de novo. Amém? Então eu gostaria de que vocês de pé ainda recebessem a Luciana e tenham expectativa em Deus para receber a sua palavra. Aleluia. 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 Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Boa noite. Graça e paz. Amém. Vocês podem descer. Amém. É uma honra, é um prazer estar aqui. Amém. Para compartilhar da palavra de Deus. Vocês podem sentar. Aleluia. O Senhor é fiel. E é muito bom. A Dilce disse que ele se sente como se estivesse na casa dele, né? Isso é muito bom, né, amados? Porque a igreja é a nossa casa, né? A igreja é o lugar onde nós temos comunhão com Deus. A igreja é onde nós estamos livres. Se você é livre na sua casa, na igreja também você vai ser livre. Amém? Se você tem comunhão com Deus, se você tem a prática de estar orando, buscando, na igreja você não vai ficar inibido. Na igreja você não vai ficar com vergonha. Por quê? Porque é o lugar onde está a presença de Deus também. Amém? Porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Deus está presente. Amém? Então Ele está a todo tempo conosco. E aqui é um lugar onde você pode se derramar. Onde você pode derramar o teu coração. Onde você pode ouvir aquilo que Deus tem para você. As instruções que Deus quer trazer. Sabe, nós estamos vivendo um tempo que não são dias fáceis, mas nós temos um Deus que muda situações, muda cenários, amém? Nós temos um Deus que muda circunstâncias. E nós precisamos decidir avançar, nós precisamos decidir ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu digo que todos os dias eu decido seguir em frente. Todos os dias eu decido avançar para o propósito que Deus tem para a minha vida. Porque é uma decisão nossa, amados. Deus quer realizar coisas, Deus quer fazer coisas na nossa vida, mas nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir porque Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Amém? Então, pelo fato de Deus ter nos dado o livre-arbítrio, nós precisamos decidir. Qual o estilo de vida que eu quero viver diante de Deus? Como eu vou viver nesses últimos dias? Nós estamos vivendo os últimos dias, não é verdade? Então, como é que nós vamos viver esses últimos dias? Eu estava orando, e ontem fiquei orando, e nada vinha no meu coração. E aí, hoje de manhã também. E eu digo, Senhor, e aí? Mas sabe, Deus sempre tem algo novo para nós. E o Espírito Santo trouxe algo no meu coração, amados, agora à tarde, que nós temos que ter cuidado a respeito de vozes, né? Aqui em 1 Coríntios 14, versículo 10. 1 Coríntios 14, versículo 10, ele diz assim, Paulo fala, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então é muito forte aqui o que ele fala. Nós vemos que Paulo aqui ele está falando a respeito dos dons, né? Ele começa a ministrar, seguir o amor, mas procurar com zelo os dons espirituais. Mas aí ele para aqui, amados, e ele fala sobre algo que é extremamente importante nesses últimos dias. Há vários tipos de vozes, né? E ele diz aqui que nenhuma delas sem sentido. Cada voz que nós temos ouvido, ela tem um sentido. E o Espírito Santo falou comigo sobre isso. Que nós precisamos, como igreja do Senhor, ter cuidado com os tipos de vozes que estamos ouvindo.
há vários tipos de vozes, nenhuma delas sem sentido. Qual é o tipo de voz que você tem ouvido nesses últimos dias? As mídias, Facebook, o teu amigo, teu irmão. É um tipo de voz. Qual é o tipo de voz que você tem dado crédito? E existe a voz do Espírito Santo, que fala conosco. Existe a voz do Espírito que vai nos guiar de acordo com a palavra de Deus. E nesses últimos dias nós vemos, amados, pessoas sendo guiadas por vozes, né? Pessoas sendo influenciadas na vida dela, no dia a dia, não por aquilo que Deus tem falado, mas porque elas têm ouvido algumas vozes. E sabe que ele diz aqui, quando Paulo fala, ele diz assim, que ele diz assim, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e estrangeiro para mim. Ou seja, amados, a partir do momento que eu e você começamos a ignorar as vozes que nós estamos ouvindo, vai chegar um ponto que essa voz não vai falar mais com você. Por quê? Porque você está tão convicto em ouvindo a voz certa, a voz de Deus. Você não está ouvindo a voz dos teus sentimentos. Você não está ouvindo a voz da tua carne. Você não está ouvindo a voz que as pessoas estão dizendo ao teu respeito. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Aquilo que Ele está falando para você. E aí, amados, vai chegar um momento que essas vozes, elas vão o quê? Ficar estrangeiras para você. Essas vozes, elas vão parar. Por quê? Porque você as ignorou. Então é uma decisão nossa. Que tipo de crédito eu vou dar àquilo que eu tenho ouvido? Isso é tão sério, amados, nesses últimos dias. Sabe, porque existem muitos relatórios, né? Existem muitas pessoas dando relatórios de coisas, relatórios da nossa vida. Mas sabe que nós precisamos nos alimentar da palavra de uma forma que nós vamos ficar e ouvir aquilo que Deus tem ao nosso respeito. Vai exigir momentos da tua vida, amados, que você tem que se posicionar e dizer o que é que eu vou ouvir. Qual é o tipo de voz que eu vou dar crédito. Porque nós vemos na Bíblia algumas pessoas, amados, que escutaram algumas vozes e por causa disso elas tiveram algumas consequências, né? Por causa de decisões tomadas. E nós que já temos vivido alguns anos vida com o Senhor, nós percebemos que à medida que nós tomamos decisão que não está sendo guiada pelo Espírito Santo, existem consequências, né? Existem consequências. E o Espírito Santo falou para mim nessa tarde que nós como igreja, nós precisamos vigiar a respeito das vozes. E nós precisamos fazer essas vozes calar, amados. Amém? Você precisa fazer essas vozes calar. Como eu vou calar essas vozes? Ignorando-as. Ignore aquela voz que você tem ouvido, que não é a voz do que o Espírito Santo tem falado para você. Ignore os relatórios que o diabo tem dado ao teu respeito. Porque, amados, o que as pessoas estão começando nesses últimos dias? Nós vemos que os casos de suicídio aumentaram. Não é verdade? E isso não é só entre ímpios, não, amados. Nós vemos crentes. Nós vemos filhos de Deus desistindo de prosseguir. Desistindo de avançar. Por quê? Porque estão dando ouvidos à voz errada. Amados, elas vêm. Nós não podemos impedir, assim como o pensamento, você não pode impedi-los que eles venham. Mas quem vai alimentá-los é você. A decisão de dar crédito a essas vozes são sua. Amém? É nosso posicionamento e nós precisamos dar um basta. Você precisa dar um basta a certas coisas que estão acontecendo na sua vida. As vozes que estão te inquietando ao ponto que tem roubado a tua paz, tem roubado a tua alegria, tem roubado o teu sono. Por quê? Porque
há muitas vozes falando algo ao teu respeito. Mas sabe que chega uma hora que nós precisamos nos aquietar na presença do Senhor e dizer: Pai, eu vou ouvir aquilo que você tem ao meu respeito. Eu vou ficar com o que você fala a respeito de mim. Não importa o que estão falando, não importa as calúnias que estão levantando ao meu respeito, você é o meu advogado, você é o meu juiz, você é aquele que me justifica, você é aquele, Pai, que sabe o meu posicionamento. Deus conhece a tua vida. Sabe, às vezes nós queremos, amados, dar muito mais satisfação da nossa vida para as pessoas do que para o nosso Pai. Por isso que é importante nós mantermos uma vida de comunhão com a palavra, comunhão com a oração. Se nós não orarmos, amados, nós vamos ser roubados. Se nós não tivermos uma vida de comunhão com Deus, nós vamos desistir, porque as pressões elas estão aumentando. Os relatórios não são relatórios bons que nós temos vistos, não é? Nós temos ouvido muitos relatórios ruins a respeito dos próximos dias. Mas o que é que você tem vivido hoje? Nós ficamos muito preocupados, amados, com o nosso futuro. Com o que vai acontecer daqui a 5 anos. Daqui a 1 ano. Viva hoje! Hoje, o que é que tem te atormentado? O que é que tem travado a tua vida com Deus? O que é que tem impedido de você avançar para cumprir o propósito que Deus tem para você? Qual as vozes que tem gritado? Cessa elas. Mande elas cessar. Porque nós precisamos nos posicionar diante da palavra. E dar um basta a certas coisas, amados. Porque o diabo, ele é imundo. O diabo é sujo. E ele quer tragar nossas vidas. Ele quer nos fazer parar. E sabe como ele vem? Com vozes. Com conselhos. Que não são conselhos que aparentemente são conselhos bons. Né? Nós vemos na Bíblia, eu vou ler 3 casos aqui. De pessoas que deram ouvido a vozes. E elas tiveram consequências porque ouviram as vozes e não era a voz de Deus, aquilo que Deus estava falando. Jeremias 7:23 diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Quando nós observamos a trajetória do povo de Deus, amados, na Bíblia, nós vemos que com frequência eles foram oprimidos, né? Maioria das vezes nós vemos o povo de Deus estava sendo oprimido. Mas Deus sempre estava o quê? Levantando os servos dele. Deus sempre estava levantando os profetas. Deus sempre estava levantando os homens inspirados para falar a respeito do posicionamento que eles deviam tomar. E nesses últimos dias não é diferente, amados. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando ao nosso respeito. Amém? Então, um homem que ouviu uma voz, amados, Gênesis, Abrão. A Bíblia diz que Deus havia prometido a Abraão, né, a sua descendência. Que Deus ia dar a Abraão um filho. E o que foi que Abraão fez, amados? Ele não viu aquela promessa se cumprindo. A mulher dele não viu a promessa se cumprindo por um tempo. Aquilo que Deus tinha falado. E aí, diz que Sarai disse para Abraão. Disse, olha, deita com a minha serva e ela vai te dar um filho. Porque eu não posso gerar filhos. Eu sou estéril. Mas havia uma palavra da parte de Deus para Abraão, que ele ia se tornar pai de multidões. Deus tinha dado uma palavra para ele. Mas o que foi que aconteceu, amados? Ele ouviu a voz da mulher. E pelo fato dele ter ouvido, a Bíblia diz que ele foi lá, se deitou com aquela mulher e
ela teve um filho. E Abraão ouviu a voz de Sara, e ele tinha razão. Contudo, a voz da razão é diferente da voz de Deus, né? Então, a consequência desse ato de Abraão foi o quê? Gerou a Ismael, que veio a ser o pai de Arabes. Cerca de 14 anos depois, amados, Deus deu a Abraão, chamando nesse momento Abraão, Isaque. A promessa se cumpriu 14 anos depois. Mas houve o quê? Uma consequência. Houve briga entre povos por causa da decisão de Abraão. Por quê? Porque ele ouviu a voz da esposa. E sabe, amados, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Não estou dizendo que tua esposa vai falar contrário a isso. Mas nós vemos um caso aqui, amados, o que eu quero trazer é que ele escutou a voz errada. Ele não ficou com aquilo que Deus estava falando. E por causa disso houve uma consequência. Então, muitas vezes, amados, pode chegar um conselho para você que não é o conselho que Deus tem para você. Por isso que é importante nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Aparentemente, aquele conselho era o melhor para Abraão. Mas não era a promessa de Deus para ele. Não é verdade? A promessa ia se manifestar. Mas ele, pelo fato dele ter dado ouvido naquele momento, por causa da pressão da mulher. E sabe, amados, às vezes nós estamos tomando decisões por causa das pressões. Por causa da situação, você está tomando decisões ao qual Deus já falou com você, que não era para você dar certo passo, mas por causa da pressão, por causa das vozes que estão vindo, você está o quê? Se inclinando para tomar uma decisão, ao qual não é o que Deus tem para você. E aí o que acontece, amados? Consequências. E nós não queremos as consequências, não é verdade? Outro homem, amados, que ouviu a voz do povo foi Josué. Josué, quando o povo veio a ele, nós lemos Josué 9, 8 e 15. Diz que o povo veio pedir conselho e Josué começou, vamos abrir lá. Josué 9. Aleluia. Deus é bom. Versículo 8, Josué 9, versículo 8 diz assim: Respondeu-lhes, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez a 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, do Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazá, que estava em Astorete. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da terra disseram: tomai convosco provisão, alimentar para caminho, e ide ao encontro deles e dizer-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco. E ele aqui agora já seco e borrento. Estes odres eram novos quando enchemos de vinho. E aqui vai falando, amados, diz que Josué, então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Versículo 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. Os príncipes da congregação que lhes prestavam juramento. Então aqui, amados, o que acontece? Josué toma uma decisão sem consultar o Senhor. E por causa disso, eles passaram anos, amados, tendo que conviver com o povo e tendo problemas. Por quê? Porque eles tomaram uma decisão e não buscaram ao Senhor. Outro caso, amados, que eu não vou ler muito detalhado,
Mas a terceira voz que ressoa é a voz de um amigo. Quando o filho de Davi, contrariado à voz do Senhor, ele estava o quê? Desejando a irmã dele. E aí, o que acontece? Amon entra em um grande conflito, e quando uma voz doce soa em seus ouvidos, a voz do seu amigo Jonadab: deita na tua cama, finge-te doente, peça a teu pai para que a tua irmã te sirva algum alimento. Isso está em 2 Samuel 13:5. Amon, filho do rei Davi, ouviu a voz do amigo e quando sua irmã entrou no quarto, cumpriu o seu desejo. O resultado foi sua morte, tramada por outro irmão, Absalão. Então aqui, amados, nós vemos 3 pessoas tomando decisões. Um, que foi Abrão, tomou uma decisão errada, porque ele ouviu a voz de uma pessoa, da esposa. Outro, nós vemos Josué, que não consultou ao Senhor. E agora nós vemos, amado, Amon, filho do rei Davi, desejou a sua irmã, que era contrário à palavra de Deus, mas de repente chega uma voz suave de um amigo e dá um conselho a ele. E ele segue esse conselho e por causa disso ele viola a sua irmã e ele é morto por causa disso. Ele gera um conflito na família, morte. E sabe, amados, nós estamos nesses últimos dias dando mais crédito à nossa razão do que aquilo que nós temos crido na palavra de Deus. Você está dando mais crédito à voz do seu amigo? Quais os tipos de vozes que você tem dado crédito? A voz da tua razão? A voz do teu amigo? A voz do teu coração? Qual é a voz que você tem dado crédito? A voz que nós precisamos dar crédito, amada, é a voz que o Espírito Santo fala conosco. Amém? Porque se nós não darmos crédito, amados, nós vamos ter consequências. E muitas vezes vai vir conselhos bons para você. Muitas pessoas vão se levantar para te dar um conselho bom. Mas sabe que não é aquilo que Deus tem para você? Sabe que não é a decisão certa que Deus tem para você? E você precisa ir buscar diante do Senhor. Você precisa buscar diante do Senhor e tirar um tempo, amados, em oração, buscando aquilo que Deus tem para você. Porque se nós não buscarmos aquilo que Deus tem para nós, amados, nós vamos ser roubados. Nós vamos ser tragados com as vozes, né? Muitas pessoas nesses últimos dias estão angustiadas, estão desesperadas sem saber o que fazer. Mas sabe que nós, como filhos de Deus, nós não precisamos estar dessa forma. Nós podemos estar em paz. Por quê, amados? Porque a Deus pertence o nosso futuro. Amém? O dia de amanhã pertence ao Senhor. Então eu preciso viver hoje. Eu preciso buscar o Senhor hoje. Desfrutar do que Ele tem para mim hoje. Da sua paz, da sua alegria, do seu refrigério. O Senhor tem para você hoje. Não fica pensando no teu futuro. Viva hoje. O que que você tem vivido hoje, amados? O que que o diabo tem roubado de você hoje? Dê um basta nisso. Não deixe os teus amigos ditarem como vai ser o teu dia. Não deixa a mídia ditar. Dizer como você tem que se vestir como jovem. Como mulher. Porque nós temos visto, amados, o mundo está ditando as regras. Muitas vezes ditando a regra. E filhos de Deus sendo guiados por essas regras. Ah, não, mas hoje está na moda. Ah, mas isso é não ser radical. Sabe que como filho de Deus nós precisamos ser radicais, amados? A Bíblia diz, não ameis o mundo nem as coisas que nele há. Ei, nós não podemos ter prazer nas coisas do mundo. Nós precisamos ter prazer nas coisas de Deus. Amém? O nosso prazer tem que estar em quê? Em agradar ao Senhor. O teu prazer, amados, não é agradar o teu pastor.
O teu prazer que tem que estar em agradar ao Senhor. Porque à medida que você agrada ao Senhor, amados, você vai andar em harmonia com o teu pastor. Amém? Você vai estar, amados, seguindo o conselho do Espírito Santo. Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz e as seguem. Por que nós vemos tantas pessoas com dificuldade de ouvir a voz do Senhor? Tantas ovelhas com dificuldade. Porque elas não têm parado para o quê? Para ter comunhão com o seu pastor. Você tem comunhão com todo mundo. Você tem comunhão com todas as pessoas. Mas a comunhão com o teu pastor, como é que está? Com o teu Senhor. Aquele que te apacenta, aquele que te alimenta, aquele que cuida. Sabe, aquele que tira aquilo que diz assim, olha, isso aqui não. Esse conselho nós vamos ter, amados, com o nosso pastor, Jesus. Você tem buscado muito mais conselho de pessoas do que do Jesus. Você tem ouvido muito mais as pessoas do que o próprio rei. Chegou o tempo, amados, de nós andarmos na maturidade que nós já temos. Em coisas que nós já sabemos, mas estamos vivendo de meninice. Ouvindo aquilo que estão falando a meu respeito, ouvindo aquilo que pessoas estão dizendo. Ei, chega! É hora de dar ouvido à voz de Deus. É hora de ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para você. Sabe que Ele vai dizer, olha, essa tua roupa não está legal. Essa tua roupa você está se expondo. Olha, esse teu comportamento não é lícito como filho de Deus. Se você começar, amados, a ter comunhão com a palavra e vivendo uma vida de oração, você vai ouvir a doce voz do Espírito Santo, falando e te conduzindo o que você deve fazer. Amém? Porque, amados, nós temos vivido com muitas vozes. E como nós lemos em 1 Coríntios 14, nenhuma delas sem sentido. As vozes, elas vão falar. E elas vêm, amados, com um propósito. Querer roubar o nosso foco. Querer roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe que a Bíblia diz que o ladrão, ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Nós temos que decidir viver essa vida que Deus tem Deus tem para nós. Eu digo que todos os dias nós temos que seguir em frente. Faz 1 ano e 5 meses que meu filho partiu para a glória. E sabe, amados, todos os dias eu tenho que decidir seguir em frente. Todos os dias eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu escuto as vozes que estão falando fora. Ou eu escuto a voz de condenação do diabo. Ou eu fico com a voz do meu pastor, que me conduz em refrigério. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é aquele que refrigera a minha alma. Né? E sabe, amados, quando aquele aperto vem, quando a falta vem, quando a saudade aperta, sabe para onde eu corro? Para os braços do meu rei. Para os pés do meu rei. Para ouvir a voz do meu pastor. Porque se eu não ouvir a voz do meu pastor, amados, as outras vozes vão ficar falando. E eu preciso ouvir a voz certa. Eu preciso permanecer ouvindo a voz do meu pastor. E dizer, Senhor, você é o meu rei. Você é aquele que me sustenta todos os dias. Você é aquele que tem me conduzido. O diabo é o acusador. O diabo é aquele que vem tentando tragar. Mas sabe, amados, eu decidi algo que eu não ia dar crédito àquilo que o diabo estava falando. Eu não ia ficar alimentando aquelas vozes. Porque são muitas vozes.
vem a voz da condenação, vem muitas vozes. O diabo sempre quer trazer algo para você. Ah, porque se eu tivesse feito isso, isso não teria acontecido. Porque o diabo, ele vai trazendo sugestões. E se nós, amados, não nos posicionarmos diante do Senhor e dizer: Pai, eu fico com aquilo que a sua palavra diz, e ponto. É fácil, amados? Não. Não é fácil. Mas é uma decisão. É uma decisão. Eu não aceito, amados, ficar deitado numa cama. Porque esse não é o estilo de vida que Deus tem para mim. E não vou ficar, amados, me laboreando. Não vou ficar todo o tempo me queixando. Não. Senhor, você é a minha fortaleza. Você é aquele que me fortalece. Você é aquele que me sustenta. E aí, amados, sabe o que eu faço? Enquanto o refrigério não chega, amados, enquanto não sai aquela angústia, enquanto não sai aquele peso, eu não paro. E vou lá, orando em línguas, até o refrigério chegar. E aí, amados, digo: pronto, agora eu posso fazer as coisas. Agora eu posso ir. Sabe, a proposta do diabo é que você não coma, que você não durma, que você não siga em frente. Por causa das circunstâncias, por causa das situações. Mas a Bíblia diz que Deus dá o sono aos seus amados. O desejo de Deus, amados, é que eu e você venhamos a prosperar, venhamos a desfrutar do melhor que Ele tem para a sua vida. E eu disse: Pai, eu não quero viver de qualquer forma. Eu não quero viver relaxadamente. Porque a proposta do diabo, quando algo acontece na nossa vida, amados, é nos parar. Né? É tragar a nossa vida. Mas é uma questão de decisão nossa. Decidir seguir em frente. Não é Deus que vai decidir por mim, amados. Todos os dias quem se levanta, todos os dias com a memória, com os pensamentos, com a saudade, todos os dias quem se levanta sou eu. Mas Deus diz: olha, eu estou aqui com você. Eu estou pronto para te levantar. E aí é uma decisão nossa. De seguir em frente ou de parar. Eu decido, ou eu escuto a voz de Deus, ou eu escuto as vozes. E é isso, amados, que veio no meu coração hoje. Para que você pare de ouvir as vozes que têm tentado calar a sua vida. Para que você pare de ouvir as vozes que têm tentado roubar a tua paz. Para que você pare de ouvir vozes que têm tentado roubar a tua alegria. Roubar a tua saúde. Porque o diabo tem dito para as pessoas: olha, o próximo vai ser você. O próximo vai ser você que vai ser tragado. Mas sabe, nós precisamos colocar os nossos olhos nele. Nele. Orando em outras línguas, amados. Sabe, a Bíblia diz que quando nós oramos em outras línguas, nós nos edificamos na fé santíssima. Quando você ora em outras línguas, amados, você fortalece a sua fé. Então nós precisamos ouvir a palavra e orar em outras línguas. Eu posso falar de qualquer assunto, mas eu sempre volto para a oração. Porque, amados, é aquilo que nós temos que viver. Se nós não nos ajoelharmos nesses últimos dias, amados, nós vamos separados por causa das situações. Quantas coisas você desfrutou durante essa pandemia, né? Quantas provisões chegou para você? Quantas coisas nós vimos o cuidado do Senhor conosco? E quantas pessoas, amados, você tem alcançado? Sabe, às vezes nós estamos pensando só na nossa vida.
E Deus quer que nós venhamos tirar os olhos de nós mesmos e colocar o foco em outras coisas. Sabe, às vezes você está só vivendo em torno de você mesmo. A minha vida, o meu chamado, aquilo que Deus quer que eu faça. E não tem olhado para a necessidade de outras pessoas. Tem pessoas, amados, que estão do teu lado e o diabo tentando tragar a vida dela. Tem pessoas que estão desesperadas sem dormir. Tem pessoas com depressão, querendo se matar. Por quê, amados? Porque elas têm dado ouvido a vozes. Porque as vozes, elas muitas vezes vêm muito forte para pessoas. Essa semana, uma irmã em Cristo me mandou um áudio da filha dela. E a filha dela disse assim, estava no trabalho, e ela disse, olha mãe, eu tenho ouvido tantas vozes, e que meu desejo é me matar. As vozes estão tão fortes vindo sobre mim, essa vida está tão ingrata, que eu tenho pensado muito em me matar e matar a minha filha. A filhinha de 2 anos. E ela ligou desesperada para a mãe. E a mãe imediatamente mandou os áudios para nós. E nós nos levantamos em oração. E sabe, amados, depois quando ela chegou em casa, no outro dia, a mãe foi conversar com ela. E ela ligou para uma irmã nossa e conversou e abriu o coração dela. E ela disse, eu vou decidir seguir em frente. Eu vou decidir. Sabe, porque o diabo sempre mostrou para ela o quadro de coisas que ela fez no passado. Existem coisas, amados, que nós não podemos mudar mais. Não dá para você mudar. Mas hoje você pode mudar o teu futuro. Amém? Hoje você pode mudar o teu futuro. O passado passou. O que passou, amados, ontem acabou. Há alguns minutos passou. Mas o que você tem diante de você hoje? Quais as propostas que você tem de Deus hoje diante de você? É isso que Deus quer que eu e você venhamos ouvir. Amém? É o que Deus quer para você, que você escute o que Deus tem para você hoje. Não deixe que essas vozes venham roubar aquilo que é de mais precioso. A tua comunhão com Deus. A tua vida com Deus. Sabe, amados, que não é só para alguns. Deus tem para você experiências com o Espírito Santo. Você tem que desejar. Agora você precisa se posicionar, não é verdade? Durante o dia, você precisa se posicionar. Porque vem várias oportunidades, amados. Várias coisas para você fazer. Mas se você não se posicionar em se alimentar com a palavra e orar, amados, o teu dia vai ser engolido. E aí quando você menos perceber, você está cansado e não aguenta mais. E por isso, amados, dia vai entrando. E sabe o que acontece? Acontece o que nós lemos no versículo 14. Diz que há vários tipos de vozes, nenhuma delas sem sentido. Sabe que existe a voz de Deus e que pode chegar a um ponto de você não ouvi-la mais, de tanto ignorá-la? Assim, amados, como nós devemos ignorar as outras vozes, muitas vezes nós estamos ignorando a voz de Deus. Aquilo que Deus tem falado conosco, nós ignoramos. E chega um ponto que você não ouve mais a voz de Deus. Não é porque Deus não está falando com você. É porque você não tem tido comunhão com Ele. Amados, não substitui você vir para a igreja. Não substitui a tua comunhão com Deus. Não substitui. É maravilhoso, nós precisamos congregar. Nós precisamos ouvir porque nos fortalece. Nós precisamos da comunhão de uns com os outros. Nós temos prazer de vir à casa do Senhor. Amém? Nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós temos prazer de ouvir
a palavra do Senhor, não é verdade? Mas sabe que existe muito mais para você? Existem coisas que Deus quer que você desfrute. Existem pessoas que Deus quer que você alcance, amados. Nós estamos vivendo em um tempo em que pessoas estão perdendo, muitas pessoas da família. Nós estamos vivendo em um tempo que há luto. Sabe, quando Lemuel partiu, e quando eu ouvia palavras da parte do Senhor, Deus dizendo para mim que eu ia ajudar muitas outras mulheres. E naquele momento, amados, aquilo não fazia sentido. Naquele momento eu dizia, não quero ajudar ninguém, eu não quero. Mas sabe, amados, hoje nós nos deparamos diante de uma pandemia, onde o que acontece, amados, muitas pessoas perdendo vidas. E nós estamos como igreja do Senhor, amados, para quê? Para estender as nossas mãos, para orarmos, para ajudarmos essas pessoas. Não seja aquela pessoa, amados, quando alguém chega dizendo, olha, alguém perdeu alguém da família. E você diz assim, vou orar, mas não ora. Sabe, às vezes você está dizendo de uma forma religiosa. Mas de fato e de verdade, Deus quer, amados, que você dobre os seus joelhos e ore por pessoas. Para que o consolo chegue para elas. Eu sou grata ao Senhor, amados, porque eu sei que Ele levantou muita gente para orar por nós. Muitas pessoas. E como nós somos gratos ao Senhor. Porque essas pessoas se colocaram na brecha por nós. E eu não quero ser indiferente a isso, amados. Eu quero fazer a mesma coisa por pessoas. Eu tenho feito a mesma coisa por pessoas. Digo, Senhor, você sabe onde tem alguém agora que perdeu alguém. Pai, que o consolo, que o refrigério chegue para essa pessoa. Porque só Deus pode fazer isso. Existem coisas, amados, que nós podemos fazer. Mas existem coisas que só Deus pode fazer. Quando você perde alguém, só Deus pode te consolar. Só Deus pode te fortalecer. Mas nós precisamos querer, né? Nós precisamos aceitar aquilo que Deus tem para nós. Então seja alguém, amados, em que outras pessoas podem encontrar um consolo. Em que outras pessoas podem contar com você. Na alegria e na tristeza. Ela saber que você é irmão para qualquer hora. Né? Sabe quando Jesus disse assim, olha, vem alguém, bateu na tua porta e você diz, não, volto mais tarde. Agora não. Agora eu estou dormindo, agora eu estou ocupada. Não. Seja aquela pessoa, amados, quando alguém bater na tua porta, seja rápido para imediatamente se colocar diante do Senhor na brecha. Porque Deus procura nesses últimos dias, amados, intercessores. Pessoas que estão se colocando na brecha para orar por outras pessoas. Vamos parar de olhar mais para a nossa própria vida e olhar para o que as outras pessoas estão passando. O que elas estão sentindo nesse momento. Se nós começarmos a focar nisso, amados, coisas vão começar a acontecer na nossa vida. Palavras que Deus já tinha dado para você vão começar a se manifestar. Sonhos que Deus tinha dado para você. E de repente as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque o teu foco está em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não naquilo que as influências estão te mostrando. Não naquilo que a mídia tem falado. Mas naquilo que o Espírito Santo tem te conduzido. Você é filho. E você precisa ouvir claramente a voz do teu pastor. Amém? Ele te conduz em verdes pastos. Ele conduz você, amado. E Ele vai conduzir você a ajudar outras pessoas. Quantas pessoas já chegaram para mim, amados? Quantos pedidos de mães que perderam filhos chegaram para mim?
E naquele momento era difícil fazer um vídeo. Era difícil dar uma palavra. Mas eu dizia, Espírito Santo, você é aquele que me ajuda. Eu sei o que ela está passando. Eu sei a dor que ela está sentindo. Senhor, me ajuda a ajudá-la. E aí, de repente, amados, o Espírito Santo ia me dando estratégia para poder falar algo para aquela pessoa. Qual é a dor que você tem sentido hoje? O que está te afligindo por causa das pressões? Existe refrigério para você. Existe consolo do Espírito para você. Ele te ama e Ele te sustenta. Ele quer te dar dias de paz. Amém? Ele quer te trazer refrigério. Se muitas vozes têm vindo para você, faz essas vozes calar. Não considerando elas, mas considerando aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Não escuta a voz do teu amigo. Pode ser que aquele amigo está te dando um bom conselho, mas não é a voz do Espírito. Não é o conselho que Deus está te dando. Mas como eu vou ouvir a voz de Deus? Como eu vou saber? Sabe, amados, em comunhão com a palavra de Deus, quando você começar a ficar em comunhão com a palavra, ouvindo o que o Espírito Santo tem a dizer para você, você vai se aquietar diante da presença de Deus. Nós estamos vivendo num mundo, amado, muito agitado. E você não consegue se aquietar. Feche a porta do seu quarto. Entre, feche. Fique só você e o teu Senhor. Até você ouvir a voz do teu pastor nitidamente. Até a voz do teu pastor ser clara para você. Sabe, quando eu sempre digo, quando nós temos comunhão com alguém, amados, o que acontece? Nós sentimos o cheiro daquela pessoa, né? O cheiro dela. Quando alguém chega, você diz, fulano está chegando, por causa do cheiro. Está chegando porque bateu a porta do carro. Porque as chaves estão balançando, você sabe, porque você tem comunhão com aquela pessoa. Sabe? Deus quer que eu e você venhamos ter comunhão com Ele, ao ponto de que nós vamos ouvir a voz do nosso pastor. Amém? A voz do teu pastor vai ser tão clara que você vai fazer cessar essas vozes que estão por fora. Essas vozes que têm te atormentado. E você diz, Senhor, eu vou ficar com aquilo que você diz. Diabo, você não vai tragar a minha vida. Você não vai roubar a minha paz. Você não vai roubar a minha alegria. Porque eu decido ficar com o que Deus diz ao meu respeito. Eu decido seguir em frente. Todos os dias. Sabe, amados, porque pessoas estão seguindo para a depressão. A depressão, ela não vem da noite para o dia. Hoje você está bem, amanhã você já está deitado. Não. São vozes. São pensamentos que você está alimentando. E à medida que você vai alimentando esses pensamentos, quando você menos perceber, amados, eles foram gerados dentro de você. E você está agindo e se comportando de acordo com aquilo que você está pensando. Porque a Bíblia diz em Provérbio, assim como imagina na sua alma, você é. Assim como você se imagina, você é. Assim como você tem pensado a respeito de você mesmo, é como você tem se comportado. Os pensamentos que você tem alimentado é o que tem dado fruto no teu dia a dia. Sabe? Às vezes você não entende porque você tem tido algumas reações em determinadas situações. E você diz assim, meu Deus, por que eu reagi dessa forma? Na verdade, é porque você tem alimentado pensamentos agressivos. Você tem alimentado pensamentos que não convém a filhos de Deus. Você tem alimentado pensamentos, amados, que o diabo tem trazido como proposta, né?
Vem as vozes e você começa a pensar sobre aquilo. O diabo diz, olha, para que viver? Não tem mais sentido a tua vida. Você está vivendo em um mundo dessa forma? É melhor você morrer. O diabo sempre vai dizer, amados, isso para nós. Mas nós precisamos o quê? Alimentar e dizer, Pai, obrigado porque os teus pensamentos a meu respeito são pensamentos de paz. Não para me dar um dia mau, mas um dia proveitoso. Obrigada, Senhor, porque você tem o melhor para a minha vida. E você começa a pensar. E quando você começa a pensar sobre aquilo que Deus está pensando ao teu respeito, amados, você vai começar a falar. Começa a olhar o que é que você tem falado. Começa a escutar o que é que você tem falado. O que é que tem saído da tua boca? São palavras de vidas ou palavras de morte? São palavras de ânimo ou de incredulidade? Quando você chega perto de alguém, você inspira ela a se levantar ou você acaba com a vida daquela pessoa, com palavras de fracasso, de desânimo. Às vezes tem pessoas que você chega perto dela, amados, e você precisa sair imediatamente. Porque ela só está falando incredulidade. Só falando coisas ruins. Só relatórios ruins. E aí você começa a pensar sobre aquilo. Você começa a alimentar aqueles pensamentos, amados, e quando menos perceber, você está agindo de acordo com aquilo que você está pensando. Então, amados, nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos colocando diante dos nossos olhos. Por quê? Porque é assim que eu vou me comportar. Se você está buscando a palavra, amados, se você está tendo, tendo uma vida de comunhão, uma vida de oração, amados, você não vai dar ouvido às vozes do diabo. Você não vai alimentar os pensamentos que o diabo tem trazido para você. Você vai começar a pensar aquilo que Deus pensa a teu respeito. O que é que Deus pensa a respeito de mim? O que é que Deus fala diante dessa situação? Pai, eu vou pensar como você pensa. Eu vou ficar com aquilo que a tua palavra de Deus diz. E eu decido seguir em frente. E, amados, o Espírito Santo vai pegar junto com você. Amém? Junto com você e diz, olha, você não está sozinho. Eu estou com você. O Espírito, o Consolador, o Espírito da paz, o Espírito de sabedoria, é aquele que vai te conduzir, amado. Porque você tem dado crédito à voz do Espírito Santo. Você tem dado crédito à palavra de Deus. E não aos pensamentos que vêm bombardeando a tua vida. Não deixa o diabo vir tragar o melhor que Deus tem para você. Por causa dos pensamentos. Quando esses pensamentos começarem a vir, amados, qual é a nossa posição? Correr para a palavra. Colocar versículos diante de nós. Declarar aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe? Só parece que nada está acontecendo. Né? Só parece, amados. Mas quando nós começamos a confessar, Pai, a tua palavra diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Pai, tu és a minha fortaleza, tu és a minha força. Senhor, a alegria do Senhor é a minha força. E você começa a declarar a palavra, amados, e de repente, a força do Senhor vai vir sobre você. De repente, a alegria vai começar a brotar. Sabe, amados, que foi difícil para mim, por um tempo, me alegrar. Mas eu tive que decidir a fazer isso. Porque naturalmente, a minha carne, os meus sentimentos, não tinha vontade. Mas eu tive que decidir. Pai, a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força. A força está na alegria. E eu preciso me alegrar. Eu não tenho motivos para me alegrar. Mas
motivos naturais. Mas eu tenho motivos na sua palavra para me alegrar. A Bíblia diz que ao passar por várias tribulações, né? Tende por grande alegria. Sabe, amados, é difícil nós nos alegrarmos em meio a uma situação difícil, né? É difícil. Não é, amados, fácil. Mas é possível. É possível nós fazermos isso. Por quê, amados? É uma decisão nossa. A carne vai dizer assim, olha, você não consegue. Você não vai avançar. Você vai parar. Você vai desistir. Mas você diz assim, não. Carne, cale-se. Eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Pai, a tua palavra diz que a tua alegria, a minha força é. Eu vou me alegrar. E você começa, amados, pela fé. A Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. Tudo que eu e você temos que fazer é pela fé. Amém? Então, cessa essas vozes. E começa a ouvir a voz que Deus tem para você. Amém? Começa a ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para te dar. A direção certa vai chegar. Vai chegar para você. Aquilo que o Espírito Santo quer trazer para você, amados, ele vai te conduzir. Você não pode, amados, deixar que as circunstâncias, que aquilo que você está vendo, amados, venha esfriar você. Sabe? Muitas pessoas dentro da igreja estão esfriando, amados, não é culpa dos pastores. É culpa deles mesmos. De posicionamentos. Porque a minha comunhão, amados, com Deus não depende do meu pastor. Graças a Deus que os nossos pastores são homens de Deus. Homens de oração. Pastor João Duí, um homem de oração. Um homem que tem buscado. Pastor da hora, um homem de oração. Pastor Adilson, um homem de oração. Todos os nossos pastores. Uma vida de exemplo para nós. Né? É uma vida de homens que estão ali rendidos aos pés de Jesus. Sabe, amados, Deus também quer esse estilo de vida para nós. Então a minha comunhão com Deus não depende do meu pastor. Ele pode até orar por mim, amados. E nós sabemos que eles oram por nós. Mas o meu avançar, de ouvir a voz do meu pastor, Jesus Cristo, amados, depende da minha comunhão com Ele. Depende do quanto eu tenho ouvido a Ele. Deus quer que você ouça o seu pastor Jesus Cristo. Ele é que apacenta a tua vida. Às vezes você está colocando culpa no pastor de coisas que não têm acontecido na tua vida. E você diz assim, a culpa é do pastor. A culpa é daquele irmão. A culpa é disso. Mas sabe, amados, desde o início, o diabo sempre colocou um acusador, não é verdade? Adão e Eva o quê? Quando Deus diz assim, quem foi? Por que você comeu do fruto que eu disse que não comesse? Ele disse, a mulher que tu me deste. Já acusou, né? Então nós vemos que desde o princípio, nós sempre queremos acusar alguém sobre algo que nós temos que decidir. Eu não posso decidir a comunhão e a vida do meu esposo. Eu não posso decidir qual o nível de comunhão que ele vai ter com Deus. Porque é uma decisão dele. É um posicionamento dele. Igual a você, amados. Igual a eu. Eu preciso me posicionar. Ele não vai ditar para mim. Você tem que fazer isso. Eu preciso decidir, dizer, Pai, eu quero ouvir a sua voz, tão clara, tão nitidamente, que eu não terei dúvida a respeito de dar o próximo passo, a respeito de qual curso eu tenho que fazer, de qual passo eu tenho que dar. Por quê? Porque eu escuto claramente. Assim como eu escuto a voz do meu pai natural, da minha mãe natural, eu vou ouvir a voz do meu pai, Deus, que é aquele que me conduz em triunfo, aquele que me guia em todas as coisas. Amém?
Deus quer que nós venhamos, amados, a desfrutar desse nível. Decida hoje dizer: Pai, eu quero ter mais convicção daquilo que você tem para a minha vida. Eu quero ouvir tão claro a tua voz que eu não terei dúvida. Amém? Aleluia. O grupo de louvor pode vir, por favor? Subir. Deus, Ele é aquele que nos conduz em triunfo. Ele te ama, amados. E as promessas que Deus tem para a sua vida, o desejo de Deus e o prazer dele é cumprir na sua vida. Mas depende de você, do teu posicionamento. Quanto mais você buscar, amados, mais você vai ter de Deus. Sabe que existem pessoas que estão esperando um avivamento. Ai, Senhor, manda o avivamento. Viva você o avivamento. Viva você um avivamento, amados. Impondo as mãos sobre pessoas, orando por pessoas. E os milagres vão começar a acontecer. As coisas vão começar a acontecer porque você tem decidido ousar. Amém? Decidido ousar. Seja, amados, aquele que as pessoas, elas vão te procurar. Elas vão saber com quem elas podem contar. Dizer: eu vou buscar aquela irmã. Ah, aquela pessoa ali, vou mandar uma mensagem para ela, porque ela vai orar por mim. Ela vai poder me ajudar. Seja alguém, amados, que as pessoas vão te procurar. Mas as pessoas, amados, não vão procurar uma pessoa natural, que vive no natural. Que estão se comportando e falando a mesma coisa que o mundo fala. Você é diferente. Você tem que falar diferente. Você tem que se conduzir diferente. Por quê? Porque você é filho de Deus. Amém? Porque o seu Pai tem um melhor para você. Então não ameis o mundo nem as coisas que nele há. Cesse as vozes. Aleluia. Cesse. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Se vem alguma música no teu coração. Aleluia. Coloca diante do Senhor, amados, coisas que você sabe que tem tentado tirar o teu foco. Tem tentado tirar a tua paz, tirar o teu sono, a tua alegria. Porque não é isso que Deus quer. Deus quer que você ande em paz, em alegria. Aleluia.